da aparelhagem isso aí, não. O poder dele, e eu acho que a gente tem que acabar aos pouquinhos com essa autoridade do comandante Ataíde. E essa autoridade está muito em cima da chefia ligada à área operacional. De forma que não deixa a gente dar um fim nessa coisa, porque a humilhação dela estarmos aqui filmando. A humilhação é a própria vida, a própria necessidade de estar vindo aqui, é a própria submissão exagerada em cima do Rogério Ataíde, que não tem tanta autoridade como foi esse modelo. Vamos ver se na próxima vez o pessoal se toque no Cadinho, se ligue mais no Cadinho, que nós somos pontuais. Nós não somos chefes, nós estamos chefes. Amanhã podemos estarmos de novo no Anengado, um outro serviço qualquer, controlador de carga. Porque esse carro é transitório, todo mundo sabe, isso não é vitalício, é transitório. Então nós estamos lutando pela causa do pontuário, apenas isso. Passar sempre aqui pela manhã, porque todos nós tínhamos esperança, inclusive a administração da DOCAS, que fosse resolvido uma coisa à noite, com esse senhor ministro do Trabalho, o senhor ministro da Fazenda e o presidente da companhia DOCAS e da Portobras. Entretanto, nós não temos, a cada manhã que chegamos aqui, não temos encontrado uma solução. E a nossa presença aqui foi solicitada pelas autoridades maiores do governo com o intuito apenas Leonide, caixa de som. Caixa de som. Nós temos preocupação de que a gente esteja marcando um horário com vocês e a gente esteja passando, tá? Acontece que nós também estamos na dependência da reunião que está se dando agora, tá? De forma que vocês não fiquem chateados conosco, que não há alternativa de outra, senão a gente está participando dessa forma na negociação. Nós estamos pedindo aos companheiros que entendam que isso não é a desconsideração. Tá? Neste momento, está se dando negociação em Brasília. Nós estamos sabendo que há uma tendência de todo o movimento nacional de aderir forte como foi aderido e também de que a gente, na avaliação, faça com que o movimento saia mais forte ainda, para que a gente consiga o que nós estamos desejando. De forma que eu queria pedir aos companheiros que aguardem, tá? Para que a gente possa ver o que vem de lá e estar chegando a qualquer momento alguma informação. Antes de passar de novo, se quiserem isso aí, chega. Bom. Chega a humilhação. Queria informar os companheiros do seguinte: na nossa greve teve alguns incidentes, né? Não sei se é conhecimento de todos. Se eu não me engano, foi anteontem. Foi sábado. No sábado, nós tivemos, na vinda de dois companheiros de Cervetiva, um acidente com dois companheiros. Um acidente não muito simples, tá? O companheiro Milton Gonçalves, Milton Gomar, da Cervetiva, e o Israel de Cervetiva. Na vinda para cá, sofreu um acidente. O companheiro Israel está com problema na coluna cervical. E o companheiro Milton teve algumas escoriações. Né? Escoriações, mas teve contratura também. Eles estão internados no Hospital Pio 12
nós estamos acompanhando, tá? Tivemos contato agora com o Dr. Barretos, eu tive um contato agora, e o Dr. Barretos colocou, eu no momento ia colocar para ele que a gente não pode medir aqui nada, de forma que recursos aqui a gente não vai medir, e a gente está aqui para acompanhar e notar o que for necessário. Mas o Dr. Barretos já colocava que, independente de qualquer autorização de cima da companhia, ele já tinha autorizado que se fizesse o exame é um exame muito complexo, como foi de Israel, de forma que esse companheiro está sendo acompanhado da maneira que pode ser acompanhado. E nós, nesse caso, nós temos certeza que o Dr. Barreto passa a ser antes, e todos nós aqui estamos solidários com os dois companheiros conosco que estão nessa luta. É para dar esse foco e pedir um pouquinho de calma, porque a gente já recebe de alguma informação muito da início. Tá bom? Olha, eu queria também dizer o seguinte. Eu queria dizer também que nesse encontro que nós tivemos, nesse encontro que nós tivemos hoje na Guarda Portuária, é importante que nós não estamos aqui visando denunciar os companheiros. A nossa tentativa é de fazer com que nós tenhamos um caso para que esses companheiros estejam conosco também. De forma que a nossa ida teve resultados positivos, porque surgiu uma discussão muito grande lá na hora e parece que tudo leva a crer que eles vão tentar amanhã não comparecer lá naquele local para assinar o ponto, levando em conta que não há necessidade real da companhia do Rock do Rio de Janeiro. Isso não vai somar em nada. De forma que é possível que nós amanhã não tenhamos nem ninguém assinando lá na Guarda Portuária dessa posição tão constrangedora, que não é constrangedor, como eu estava falando ali, a filmagem. É constrangedor, na verdade, o fato de estar lá. De forma que é possível que amanhã esses companheiros não estejam lá na Guarda Portuária atendendo o pedido ou o mando desse senhor Rogério Thaís, que a gente deve dar um tratamento que ele merece. Colocá-lo no lugar que ele deveria ficar na companhia. Dá licença um instantinho. Só para saber por que você ficou meio invocado aí com a história hoje, né, lá na Guarda Portuária. O que está achando aí desses chefes que foram lá, né? O que está achando, o que está significando eles assinarem um ponto nesse momento de greve? Eu estou achando que eles são traidor, são puxa-saco, safado que eles são. É isso que eu tenho a dizer, que eles são safados, não valem nada. Você está em algum piquete? Lá no 21. E como é que está lá o piquete? No movimento lá nós temos que peitar, às vezes, pessoas que não têm consciência que vai levar mais do que nós vamos levar. E fica querendo furar a greve, dá vontade de bater neles, mas infelizmente a lei não permite que nós possamos fazer isso. E nós ficamos engasgados, às vezes, porque tem cara que merece levar uns tapas, sabe? Mas é que o tapa é a solução? Oi? O tapa é a solução? Para certos caras igual a esses que estão ali, só tapa neles. Só tapa, mais nada. Merece tapa. O que está achando do movimento aí geral? E agora tem adesão de outros portos, né, do Brasil. O que está achando do movimento? Estou achando que deve continuar parado enquanto eles não der o que prometeram. Não aceitar outra proposta a não ser essa que eles prometeram. Se eles apresentarem uma outra proposta abaixo dessa ou que tenha uma alternativa, você acha que não deve ser aceito? Eu vou votar contra. E o que está achando dessa postura do CIS que não apresenta nada, não negocia nem nada? Para mim, esses CIS da vida que existem são tudo um bando de corruptos. É uma quadrilha que existe em Brasília, mais nada. Uma quadrilha é um bando de marginais que tentam marginalizar o trabalhador, mas os marginais realmente são eles. E o que está significando esse movimento, a greve, para a categoria em geral? Aí eu não entendi. O que está significando essa greve para a categoria? Que importância está tendo? A importância é da reivindicação que foi feita
e eles não cumpriram, nós temos que ficar firmes. E o portuário acordou, o portuário estava muito esquecido. O portuário na boca de todos aí fora é marginal, é pessoas que vêm de presídios, é pessoas sem família. O portuário não é nada disso, o portuário é pessoas boas, igual os outros que tem aí fora. Ele está resgatando então a pessoa do portuário. A credibilidade, o pessoal saber que o portuário, como eles pensavam... Inclusive esse safadinho que está falando aí furou greve em 64 também. Como é que foi o movimento lá em 64? Bom, em 64 o movimento foi mais um movimento mais intempestivo, entendeu? Não foi, como é que se diz, muito organizado como está sendo esse. Esse, a diretoria do sindicato, inclusive, está de parabéns. É um movimento, ninguém está trabalhando, ordem mas absoluta dentro do porto, tá ótimo. Essa greve está muito boa e acho que nós vamos chegar lá. Nós vamos conseguir. Estou dizendo nós em nome da minha mulher e do meu filho. O meu não. O meu é NPS. Em 64, o que levou vocês a fazerem uma greve? Olha, em 64, houve muita, como é que se diz? O nosso sindicato era um sindicato ainda imaturo. E tinha muita, realmente o nosso sindicato era um sindicato meio agitador. Houve muita agitação realmente em 64. Por qualquer motivo se fazia greve. Então, eu acho que em função disso é que houve até a revolução. Porque os portuários, os ferroviários, os marítimos, era a classe que predominava antigamente. Então, quando um fazia greve, todos os outros eram solidários. Então, eu acho que em função disso é que houve esse movimento de março de 64, houve revolução e o negócio ficou até pior. Ficou pior. O que o senhor está achando desse movimento hoje, né? Seis dias de greve já. Esse movimento é fantástico. Inclusive, eu sou piquete, né? Estou lá no PIA todo dia, eu com as meninas aqui, com as piqueteiras aqui do lado. E minha mulher também está fazendo piquete também. Inclusive ela hoje não veio à Assembleia, mas ela também é piquete. E nós estamos aí dando a força aí, nós vamos lá, vamos chegar lá. Acredita então que vocês vão chegar onde vocês estão querendo? Acredito. Acredito que a greve não fomos nós que inventamos a greve, foram eles que inventaram a greve. E nós não estamos seguindo o que eles ditaram, né? Não cumpriram o que nos prometeram, então agora eles vão ter que dar. Como é que o senhor está vendo a postura do CISI, que não assina o acordo que já tinha sido apresentado e vocês tinham concordado? Como é que o senhor vê essa postura? O que você acha se eu fizer um acordo com você e não cumprir? Eu sou o quê? Fugindo, né? O compromisso. Fugindo a responsabilidade. Quer dizer, em termos portuários, nós temos um outro termo, que eu não posso, inclusive, dizer. Mas o que eles estão fazendo não se faz, né? Isso é molecagem. É a mesma coisa que você pegar uma bala, botar na boca de uma criança, na hora que ela for morder, tu tira a bala. Isso que aconteceu conosco, né? Não sei o que eles estão pensando, mas acho que estão errados, não querem assinar, estão vendo na onda. No final de contas, vai todo mundo, eu vou também. Como eu penso assim, e tenho vendo também. Eu sei que eu estou errado. Mas, pelo menos hoje, estamos assinando. E aí, vocês são lá de Niterói, né? Como é que está o movimento lá em Niterói? Tudo bem. Tudo parado? Tudo parado, sem movimento nenhum. O piquete, tudo correndo normal. Como é que está o trabalho dos piquetes lá? Piquete? Não tem nem piquete. Não tem nem de piquete. Que necessidade, então? Tá tudo parado mesmo? Tá parado. Tudo parado. Como é que você está vendo esse movimento, essa greve de vocês? Como é que você está vendo? Eu tô vendo que tem que fazer mesmo, que não tá saindo nada, tem que... De uma forma ou de outra, tem que fazer. Senhor, o que o senhor está achando desse movimento todo? Normal, legal. O que está significando? Que importância está tendo para vocês, portuários? Qual é a importância dessa greve para vocês, portuários? A vitória. Acredita na vitória? Perfeitamente. Como é que está vendo a postura do CISI que não assina logo esse acordo? Vai aceitar. Vai ter acordo, sim. Vai. O que essa greve vai contribuir para o movimento dos portuários daqui para diante? Que essa greve, que já está no 6º dia, que contribuição ela vai ter para vocês? Essa contribuição é que vai ter mesmo que sair, né? De uma forma ou de outra, porque senão a gente tem, de qualquer maneira, tem que sair. O que o senhor está sentindo com esse movimento todo? Qual é o sentimento que o senhor tem em relação a essa greve?
sentimento é que espero que todo mundo que venha calhar, que saia, pra gente sair dessa, né? Voltar logo a trabalhar, que saia logo que tem que sair pra gente voltar a trabalhar. Nós precisamos trabalhar também, né? E o que o senhor está achando da greve de vocês? Acho que nós estamos reivindicando uma coisa que nós temos direito e estamos todos nós reunidos, todo mundo bacana, estamos reunidos para ver se conseguimos aquilo que nós temos direito, né? É uma greve que nós temos direito, então tem que ser. E o senhor está participando de algum piquete? Está participando de algum piquete? Eu sou um piquete ambulante. Eu estou rodando por aí. O que está achando dessa posição, né, dos ministros, do CISI, que não assinam logo o acordo com vocês? Eu acho que eles estão fazendo a reivindicação nossa, eu acho que é legal. Então, eles estão sabendo que é legal, então estão se amarrando para dar essa reivindicação, porque eles sabem que não tem jeito, tem que dar para a gente aquilo que a gente tem direito, né? Está acreditando na vitória de vocês? Eu acredito muito na nossa vitória. Estamos aí. E aí, está participando de algum piquete? Não, nós aí, só olha aqui, nós estamos vivendo um momento aqui agora de transição salarial, entendeu? E contamos com a colaboração dos dirigentes da nossa República, que o Portuário do Rio é um portuário que luta com garra e com exatidão pelo bem-estar da nação e no descarrego e carrego de navio com o maior carinho. E nós contamos com a colaboração para olhar pelo lado do Portuário do Rio, nas nossas reivindicações, para que faça algo para nós, para a nossa família, que está havendo uma distorção muito grande. E eu, como fui o privilegiado aqui nessa Assembleia, que o que está havendo foi votado em Assembleia. E eu sou sócio do sindicato, essa lei que o nosso dirigente cedeu ao direito sindicais. Então, em nome do pessoal, dos nossos familiares, do nosso portuário, meus amigos, eu não tenho nada contra ninguém, contra a diretoria, tudo bem, eu sou um bom funcionário, mas acontece o seguinte, está havendo essa distorção salarial que está prejudicando mesmo o nosso lar, o nosso bem-estar familiar. E eu agradeço a presença, e humildemente agradeço em nome de todos os companheiros, e está tudo sendo organizado, está tudo legal. Eu, infelizmente, não posso participar aqui, porque eu estou com problema de doença em casa, não posso. Mas se pudesse participar, participaria também com garra. E nós estamos aqui para fazer tudo na ordem, como diz as leis. E eu não estou participando, porque realmente não tem condições, porque eu estou com problema em casa de familiares. Mas sou um bom funcionário e falo em nome dos meus companheiros. A vida está brava mesmo, está ruim. E o Portuário do Rio está sendo esquecido em várias situações, em várias coisas, entendeu? O que está significando essa greve para vocês? Não, essa greve é o seguinte, nós tivemos uma proposta aí dos patrões, segundo a diretoria do sindicato, e nós aceitamos as reivindicações. E eles apresentaram, nós aceitamos e aconteceu isso tudo. Não era para acontecer isso tudo. Era para tudo correr a ambas as partes legal, tudo bem, né? Não era para acontecer isso. Que já prejudica a nação, que leva prejuízo à nação, não pode acontecer isso. Troço que, né, não pode. Tá? E o que o senhor está achando da postura, né, dos ministros, do CISI, que é o órgão que tinha que assinar o acordo e não está assinando? O que o senhor está achando de tudo isso? Eu acho o seguinte, que eles, a maneira deles agir deve ter sido algum sentido de muitos sobrecarregados de coisas, mas a gente já está... A classe portuária do Rio já está reivindicando isso há vários dias, em reuniões, já eram para ter selecionado esse problema, para evitar essas coisas, porque o país está em crise e nós temos que organizar para melhoria, para produção, não pode acontecer isso. E o portuário está aqui para isso. E o portuário pode contar com o nosso portuário do Rio, e os portuários do Brasil, que nós estamos aqui para organizar. Nós queremos uma melhoria digna do que está acontecendo. É só isso. E além da questão do salário, que outras questões o senhor acha que no Porto devia melhorar?
Aqui eles nos tratam bem, realmente, em matéria de bem-estar. Nós temos, não há um tratamento assim, há uma harmonia entre os colegas, entre os dirigentes, a chefia, tudo bem. Mas o que está mandando hoje em dia é grana. E é isso aqui a Assembleia foi votada, não há política, não há nada de... Nós estamos aqui para trabalhar com amor, a rapaziada, todo mundo. Esse é o lema da fachada, do Cais do Porto. O pessoal que vive do lado de fora dos muros do cais, precisa saber disso. Nós somos trabalhadores que lutamos pelo bem-estar da nação. E o presidente vai ver isso e vai olhar pela gente. E os dirigentes do sindicato, os garotos estão correndo atrás e vai haver um diálogo. Nós estamos aqui para isso. Obrigada. Como é que vocês, os sindicatos metalúrgicos Volta Redonda, estão vendo aí essa procura, né, dos sindicatos portuários, essa posição dos sindicatos portuários em não fazer, né, a realização do trabalho no porto para a utilização do carvão para manter o forno aceso? Nós adotamos, a nossa postura com relação, inclusive, à experiência que nós temos nas nossas greves de lá. Nós achamos que os trabalhadores estão num período seguinte, que eles fazem a greve parando a produção. Agora, ao mesmo tempo, o trabalhador não deve, e essa discussão nós temos com os trabalhadores lá, o trabalhador não deve prejudicar o seu equipamento, o equipamento que é dele, que é da nação, mesmo, é discutível isso, né? Mas é um equipamento do povo brasileiro, queiramos ou não. Ele não deve danificá-lo quando ele retornar da greve. Então, nesse sentido, o nosso trabalho é de assessoramento à decisão que os companheiros portuários tomarem aqui no Rio de Janeiro. Agora, ao mesmo tempo, a gente auxilia com essa visão, com a visão de que a gente não deve se preocupar com a produção normal da empresa, mas no sentido também de que os companheiros aqui se preocupem em não danificar um equipamento, que também é dos portuários do Rio de Janeiro, e evite um problema maior nos equipamentos de lá, que inviabilize a produção diária de aço nesse país, que inviabilize o funcionamento do equipamento normal após a greve, até dos portuários. Quais seriam as consequências se o forno não tivesse reposição do carvão? Quais seriam as consequências? O problema geral não é com o alto forno. O problema geral é com a coqueria, que recebe o carvão e prepara o coque para o alto forno. O que acontece é o seguinte: as baterias de coque, são mais de 300 baterias, elas funcionam constantemente. Então você desenforna o carvão que passou por ela e você depois tem que voltar com outro carvão e iniciar o processo novamente, porque senão os tijolos refratários estão a 1.500 graus de temperatura, eles vão quebrar e vai danificar a bateria. Você vai ter que gastar milhões e milhões de dólares no sentido de refazer o forno e vai parar a produção, vai parar a indústria de automóvel, vai parar uma série de outras coisas. No sentido, se você estivesse num período, por exemplo, de que a gente estivesse preparando uma revolução nesse país, por exemplo, que eu acho que a gente vai preparar, os trabalhadores ainda vão ter capacidade de preparar, e tem capacidade de preparar isso, a gente pode até estudar um processo como esse. Vamos prejudicar até uma fábrica de ela parar a sua produção normal. Mas num caso como esse, que os trabalhadores fazem a greve, mas tem que retornar logo após, é necessário que os equipamentos sejam mantidos em condições de funcionarem depois. Então, nesse sentido, não podemos prejudicar as baterias de coque da coqueria. Causaria também demissões, né, para os metalúrgicos? Causaria, isso tranquilamente. Como eu estava falando, de acordo com as posições da nossa própria categoria, causaria em torno de 28 mil demissões, de imediato, de empregos diretos, né? Quer dizer, se você contar depois a quantidade de gente que vive em torno da CSN, a quantidade de atividades nesse país que vive também em função do aço produzido na CSN, seria um prejuízo incalculável. Disso, a direção do movimento, o comando de greve, nós da CUT, temos a responsabilidade de assumir e dizer para os trabalhadores claramente, né, ó, companheiros, nós achamos que temos um limite, esse limite é que nós temos que, pelo menos, manter os equipamentos em condições de funcionar. Não manter a produção normal, mas manter os equipamentos em condições de funcionar depois. Agora, para o movimento sindical, o que está significando essa relação, né, sindicatos portuários com os sindicatos metalúrgicos nesse momento de greve, num momento de decisão como essa? Olha, a primeira coisa que nos dá muita alegria é de ver os companheiros aqui do Rio de Janeiro fazendo, aqui os portuários do Rio de Janeiro, uma categoria até reduzida em número, né, em relação às grandes categorias, ver os metalúrgicos do Rio de Janeiro repetindo a mesma prática de outros trabalhadores de outro
de outras áreas do país, de outros setores, de outras categorias. Quer dizer, resistindo, se mobilizando, se organizando, se conscientizando do papel dos trabalhadores no momento político que nós vivemos, nesse país, nessa exploração capitalista que nós vivemos. Essa experiência é muito interessante. Agora, durante o movimento, eu acho que a gente aprende muito com o movimento, com a luta, é durante o movimento que aparecem novas experiências. Essa experiência, por exemplo, da inter-relação da diretoria, do comando do Rio de Janeiro, dos portuários do Rio de Janeiro, com os metalúrgicos de Volta Redonda, é uma experiência nova. Eu acho que ela deve ser nem tanto analisada durante essa greve, mas deve servir de exemplo, deve ser mostrado, deve ser propagandeado, deve ser canalizado todos os esforços logo após a greve até, de mostrar isso a todo o país e ensinar uma grande lição que a gente vai aprender, a gente vai analisar, vai discutir, ver que os trabalhadores também têm capacidade de se organizar muito mais do que única e exclusivamente nas bandeiras do dia a dia, mas também na solidariedade prática, no controle da produção, no controle da fábrica, no controle de outros setores da produção, até que interferem na greve de uma categoria como portuários. Então você controla a metalúrgica de Volta Redonda também, controla os ferroviários, que é um outro setor também que é meio caminho entre Rio e Volta Redonda. Então acho que essa experiência, nós vamos colher dela depois, quando a gente puder sentar, os trabalhadores todos daqui, de outros lugares do país, poder analisar e definir outros passos a serem dados. A relação dos bancários com os metalúrgicos, a relação dos professores com os funcionários públicos e assim por diante.